Renato vai estar me ajudando em uma canção para a glória de Deus. Glória a Jesus. E diz assim, livro de Esther, capítulo de número 6, versículo 6 a seguir, diz assim: E entrando Amã, o rei lhe disse: Quem se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse ao seu coração: de quem se agradará o rei, para lhe fazer honras mais do que a mim? Pelo que Amã o rei ao homem cuja honra o rei agrada. Traga as vestes real daquele rei, se constitua em vestir, monte também no cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe uma coroa real em sua cabeça, e entregue-se o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiorais dos senhores, e viste que aquele homem de cujo a honra se agrada leva no cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se adiante dele. Assim se fará o homem cujo rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apresenta-te, toma os vestidos, cavalo, e diz-lhe fazer assim com um judeu mardoqueu, que estás assentado à porta do rei, coisa nenhuma deixeis cair de tudo quanto disseste. Amém, irmãos? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua palavra, que vai ser ministrada nesta noite. Te peço, Deus, que nos tome como canal e através da nossa vida, fala o coração da tua igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos adorar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Peça a igreja que me ajude em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória. Glória a Jesus. Espera aqui com os irmãos. Glória a Deus. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que deveria ser, mas contudo ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande que sobre mim ele é fiel. O que deveria morrer, mas ele me prometeu o céu. Deus da glória, eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim. Deus da glória, não sei como é quando me amou. Aleluia. Eu não sou o que deveria, mas contudo ele me abraçou.
mais uma canção, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar em cada casa. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que eu usava. Hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois esse rei que possuía seus impérios padeceu com uma doença e o teu mal era tão sério. Tua coroa tão linda desprezou então morreu. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançar as suas metas. Mas com o passar do tempo, esse atleta envelheceu e já sem força, sem vigor, sem energia. Ninguém se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou também morreu. Mas no cantinho, uma coroa de espinho, retirados por alguém de um espinheiro de um caminho, ainda tem marcado o sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava essa coroa de espinhos morreu, ressuscitou, e hoje é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus meu Salvador. Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por tudo que eu sei. Deus manifesta a tua graça sobre nossos corações. Deus continua nos abençoando, Pai, ricamente, Pai, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Hoje pensando na história das três coroas, a de ouro do atleta, de espinho e ressoa. Nos meus lábios a pergunta, a certeza vale mais. E assim pensando, outra vez mais nessa história, com certeza a coroa de espinho tem mais glória. Entre o sangue e os espinhos, Cristo deu nossa vitória. Mas no cantinho, uma coroa de espinho, retirada do alguém por espinheiro no caminho, ainda tem marcado o sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava essa coroa de espinhos morreu, ressuscitou, e hoje é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus meu Salvador. É o rei da minha vida, é Jesus meu Salvador. É o rei da minha vida, é Jesus meu Salvador. É o rei da minha vida, é Jesus meu Salvador. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor da glória, tu és fiel. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos diante de uma palavra gloriosa da parte de Deus para os nossos corações. Louvamos a Deus por tudo quanto Ele tem feito. A
Bíblia diz que oreis pelo outro e pela paz de Israel. Nós estamos vivendo um momento difícil, onde o conflito do Oriente Médio, conforme a palavra de Deus, que, aleluia, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriados. E nós estamos vendo, irmãos, bendito seja o nome santo do Senhor, uma grande guerra, onde está refletindo hoje em nós. Por que eu digo refletindo em nós? Porque nós estamos vendo aí que a cada dia o combustível está ficando mais alto, e nós entendemos que, aleluia, a fonte que, aleluia, alimenta um país, uma cidade, um estado, é uma classe chamada caminhoneiros que traz as mercadorias para que abasteça novamente os mercados e nós possamos encontrar alimentos. Então, se o combustível sobe, tudo sobe. Se há uma semana atrás nós comprávamos um quilo de tomate mais em conta, hoje ele já está mais caro. E hoje, segundo um dono de um mercadinho, que de manhã eu estive comprando algumas coisas, ele me disse que amanhã os preços vão ser ajustados em alguma mercadoria muito alto devido ao combustível que subiu de ontem para hoje. Então tudo isso que nós estamos vendo, irmãos, é cumprimento da palavra de Deus. Então a cada dia nós temos que se revestir da presença do Senhor, nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. A Bíblia Sagrada vai trazer para nós um texto bastante glorioso que fala acerca da rainha Esther. Nós conhecemos muito bem, aleluia, quem foi Esther. Esther, bendito seja o nome santo do Senhor, foi criada pelo seu tio, cujo seu nome era Mardoqueu. Nós vamos entender que, aleluia, Bastilha, por sua vez, foi rejeitada por rei Assuero, devido, aleluia, quando ele o chamou para apresentar ela aos convidados, ou seja, ela recusou de estar na presença do rei. Nós observamos que ali alguns dos pré-pagas que estavam naquela época, alguns dos homens da liderança, ele orientara ao rei Assuero para que, aleluia, tirasse ela do palácio para que não sucedesse com outras famílias daquele lugar, e assim foi feito. Ela perdeu o direito de ser rainha, e a Bíblia Sagrada vai dizer que agora inicia-se um grande, aleluia, evento, bendito seja o nome santo do Senhor, onde o rei Assuero, ele procura agora uma nova rainha para estar ao seu lado. A Bíblia vai dizer que, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor, conjecturando com os irmãos. Naquele tempo, bendito seja o nome do Senhor, talvez Amã já tivesse sido constituído a um dos maiorais segundo o rei Assuero. Nós podemos entender e compreender que foi dado um decreto, uma ordem diante do rei para Amã, aonde ele chegasse, as pessoas que fossem inferior a ele teria que se reverenciar, aleluia, ao vê-lo passar. Observamos que, bendito seja o nome santo do Senhor, alguns povos que estavam naquela província assim faziam. Quando via Amã, reverenciava-se ele com um sinal de honra para com ele. Mas havia um judeu, homem esse no qual sabia que verdadeiramente só deveria se prostrar perante o Senhor, que só deveria buscar a presença de Deus e só a ele, aleluia, se prostraria e oferecia culto à sua presença, cujo seu nome era Mardoqueu. O que me chama a atenção, irmãos, é que a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que só o Senhor seu Deus adorarás e só a Ele se prostrarás. O que me chama a atenção é que existem pessoas que têm se prostrado diante de tantas dificuldades que têm vivido e têm esquecido de dar ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a sua majestade. Quando eu vejo esse contexto, eu entendo e começo a entender acerca do que se passou, meus presbíteros. Mesaque, Sadraque e Abednego, quando foi dado ao rei da Babilônia um decreto no qual dizia que todo homem teria que se prostrar perante a sua imagem quando ouvisse o som dos tambores, e se não se prostrasse seria lançado em uma fornalha ardente. O que eu entendo com isso? Eu entendo que aqueles homens, eles estavam em espírito e vivendo a palavra de Deus. Porque quando nós vivemos a palavra de Deus, não se importamos com o ataque, porque sabemos que Deus é aquele que peleja na sua
Senhor. E se algo nos acontecer, a nossa morada é no céu. E a Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, que naquele exato momento, o rei da Babilônia toca o instrumento, o povo se prostra, mas aqueles 3 homens tinham um propósito e sabia que só o Senhor se prostraria, e só a Ele reverenciaria e daria culto de adoração a Ele. Se lembra quando Satanás ele chega para Jesus e diz assim: está vendo tudo isso aqui? Mostrou todo o resto para todo mundo. E disse para Jesus: tudo isso eu te darei, se prostrares e me adorares. Jesus vai dizer: está de Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus se prostrarás, e só a Ele oferecereis culto de adoração. O inimigo ele sai, e o nome do Senhor é glorificado. Observamos que quando Amã passava, os outros homens olhavam para ele e se reverenciavam, mas Mardoqueu permanecia com a mesma postura. Qual postura? De homem de Deus. Nós temos que manter a nossa postura de homens e mulheres de Deus onde nós chegamos, porque as afrontas podem vir, mas temos que permanecer de pé, porque Deus é aquele que tem nos sustentado, nos guardado e nos dado vitória. Estamos vivendo um tempo difícil, estamos vivendo um tempo que vai se estreitar a cada vez mais, e é necessário, aleluia, guardarmos a palavra do Senhor em nosso coração, como disse o salmista Davi: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Porque quando as coisas se estreitar na terra, nós estamos firmados na palavra de Deus. Então ele vai passar por algumas vezes por Mardoqueu, mas Mardoqueu permanece na mesma posição, não se prostra perante aquele circuncisão. Então ele se ira, ele fica bastante irado, e a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai levar aquilo para o rei, dizendo que tinha alguém ali que o afrontava. E o que me chama a atenção, que quando Mardoqueu ele não se prostrava, também era direcionado para o povo que ali estava de Israel, que não se prostrasse perante nenhum desses homens. E assim era feito. E ele chega e vai dizer que o judeu Mardoqueu não se prostrava perante ele. O que me chama a atenção é que começa a criar-se uma grande conspiração para perseguir e humilhar o povo de Deus. Não se preocupe com o levante do mundo. Não se preocupe se o inimigo ele tem te provocado. Permaneça de pé, porque é Deus que vai te dar vitória. Permaneça de pé, porque é o Senhor que vai pelejar ao meu e ao teu favor. E o que me chama a atenção, irmãos, é que esse mesmo Mardoqueu, que não se prostrou perante Amã, e ele estava sobre a porta do palácio, e ouvia uma conspiração contra o rei, ele manda avisar o rei para que não tirasse a sua vida. Mas o que me traz ao meu coração é que o rei levou-se ao esquecimento. Então o rei levou-se ao esquecimento, e Naamã estava o tempo todo afrontando Mardoqueu e afrontando o povo de Israel. Existem coisas na nossa vida que às vezes a afronta ela vem constantemente. Às vezes você pode dizer: Senhor, eu tenho orado, eu tenho consagrado, eu tenho jejuado, mas esse mal não sai sobre mim. Não é porque, aleluia, Deus não quer, é porque não chegou no tempo dele agir na tua vida. E Mardoqueu tinha feito algo extraordinário para o rei, e Deus assim estava vendo. Então nós entendemos que teve, glória a Deus, toda aquela situação. Esther, ela cai na graça do rei Assuero, passa a ser rainha. Mas vamos entender o seguinte, que na perseguição do povo de Israel,
Mardoqueu já tinha livrado o rei, como acabei de dizer aqui. Naamã, ele está furioso. Em um desses dias, o rei, ele entra em sua memória. Entenda isso aqui. Não entrou na memória do rei porque ele quis, mas porque Deus fez ao rei o lembrar. Por que Deus fez o rei se lembrar? Porque Deus, ele queria exaltar a Mardoqueu, aquele judeu que estava de pé diante da dificuldade, aquele homem que não se prostrava perante Amã, aquele homem que sabia que por mais que ele sofresse, ele teria que estar de pé, porque ao único Deus ele deveria reverenciar, dar toda a honra, dar toda a glória, dar todo o louvor e dar toda a adoração. Existem pessoas aí, irmãos, que por pouca coisa tem se prostrado. Tantas pessoas hoje não direcionam mais o seu coração no Senhor, porque se prostrou perante as dificuldades, se prostrou perante o dinheiro, se prostrou perante um casamento, se prostrou perante um filho, se prostrou perante a dificuldade que está vivendo em casa, e não tem mais força de estar na presença de Deus. Olheis para o alto, para o autor e consumador da minha e da tua fé. Não devemos deixar com que as dificuldades entrem para que nós se prostramos perante Ele, mas nós temos que mostrar nossa dificuldade ao Deus que nós servimos. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que Jesus, ele vai dizer para Pedro: Pedro, tu és uma pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não pode prevalecer contra ela. A igreja estava sendo perseguida, mas aqueles homens estavam orando, aqueles homens estavam fazendo a obra, aqueles homens não deixaram de anunciar e de fazer conforme a vontade de Deus. Você não entendeu? Aleluia, a perseguição está acontecendo, as coisas estão difíceis, porque muitos aí estão falando, a crise está chegando no Brasil, mas para nós que servimos ao Senhor, temos que colocar o nosso coração em Deus e entender que com a crise vindo, o Senhor, ele tem guardado a sua igreja. Aleluia. Caiu do riba deste mandarega canaradas. Glória a Deus. Lamanda rabanda rabacandarácia. Glória a Deus. Então, o rei vai chegar e vai querer reverenciar Mardoqueu. E aí vem, passando pelo palácio, o inimigo número 1 de Mardoqueu e do povo de Israel. Quando ele vem passando no palácio, na entrada dos aposentos reais, o rei chama ele. Quando chama ele, ele entra, cheio de gosto. A Bíblia diz que uns confiam em carro, outros em cavalo. Mas nós temos que aplicar o nosso coração no Senhor. Nós temos que confiar nele, porque é Ele que vai nos garantir a vitória. Então, ele entra. Quando ele entra, o rei vai começar a indagar algo para ele. E vai dizer: o que devo eu fazer a alguém no qual eu me agrado? Observamos que Naamã, ele era conhecido, já viu aqueles camaradas que está na empresa, que é esses que trabalham, nós que trabalhamos, aquele camarada que está na empresa, que está sempre do lado do pratão, ele diz assim: fulano fez isso, fulano fez isso, pratão fez isso. Aí o povo, por exemplo, os trabalhadores vão dizer assim: aquilo ali é um xinó, tudo vai lá para o patrão e vai entregar, não é assim? Então a mesma coisa era Naamã. Tudo que acontecia, ele, o rei está acontecendo isso. Aí então, quando ele entra, ele diz: não tem outro aqui na mente dele, no pensamento dele. Hoje é curando com vocês que o rei vai
ia fazer? Ele disse, vou dizer tudo que ele tem que fazer, porque conjecturando com vocês, talvez na mente dele já tivesse dele assim, ó, eu vou humilhar agora mais Adorqueu. Quero conjecturar isso com vocês e aplicar isso no nosso coração. Vou humilhar mais Adorqueu. Aí quando o rei perguntou, o que é que eu vou fazer? Ele disse, pega as tuas vestes reais e põe nele. Pega a sua coroa, põe nele. Põe o teu anel real no seu dedo. Pega o cavalo que o rei passeia. Bota esse homem em cima. E pega um dos seus príncipes. E sai na cidade arrodeando, dizendo, olha o homem cujo rei é honrado. Eita, que agora a gente vê a dimensão e o tamanho do Deus do qual nós servimos. Mardoqueu livrou o rei lá atrás. Mas Deus fez com que o rei esquecesse. Porque era no momento dele, na hora dele, no jeito dele para exaltar Mardoqueu. Eu quero dizer para a igreja nesta noite, não se preocupe com o tempo de humilhação que você está vivendo. Porque vai chegar no momento que Deus ele vai te exaltar. Então ele fica alegre por anunciar aquilo ao rei. É isso, isso e isso. Aí agora vem a resposta do rei. Vou bater o martelo. O rei, gostei disso aí. Aí Amã era um dos príncipes no qual o rei tinha grande confiança e era um dos maiores que estava sobre a sua mesa. Aí ele fez, então tu vai fazer o seguinte, você vai pegar tudo isso, chamar Mardoqueu, porque eu quero honrar aquele homem. Naquele exato momento eu quero conjecturar com vocês. Talvez a mãe disse, mas por que talvez seja esse homem? Conjecturando com vocês, meus irmãos. O rei talvez, naquele diálogo, disse, conspiradores quiseram me matar, mas aquele homem descobriu e não permitiu que isso acontecesse. Bloqueou os meus conspiradores. Se isso não acontece, talvez o rei tivesse sido bom. Através da minha vida e da tua vida, Deus tem dado livramento a muitos. Deus tem dado livramento a muitos. Através da minha oração e da tua oração. Então não se preocupe com as perseguições. Aí o rei manda, fala com ele, vai lá e fala com esse Mardoqueu. Aí ele vai agora indignado, revoltado. Mas ele tinha que cumprir a palavra do rei. Ele agora o que eu vou fazer? Ô Mesaque, Sadraque e Abednego, falar um negócio com vocês. Se não se prostrar agora, quando ouvir os sons, você vai para a fornalha. Não tem problema. Ouviu-se o som e lançaram ele na fornalha. Quando lançou ele na fornalha, Deus deu um livramento a eles dentro da fornalha. Entenda isso aqui. O importante é permanecer de pé diante de todas as coisas que você tem vivido, que nós estamos vivendo. A gente está aí preocupado, irmãos, com o que está acontecendo no Oriente Médio. Eu fiz assim, um apanhado de algumas coisas, de alguns fatos que têm acontecido. E percebo que se tivesse algum tipo de problema sobre a nossa situação, sobre a nossa nação, o Nordeste ia sofrer mais, porque é uma linha de cruzamento com a África. Mas nós temos que permanecer de pé, orando, buscando a
a presença de Deus, se humilhando diante da presença de Deus, porque é o Senhor que vai guardar a sua igreja. Então Mardoqueu, então Amã agora vai, de tanto humilhar Mardoqueu, o seu momento de Deus te exaltar vai chegar. Mas eu estou sofrendo tanto, pastor, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Então naquele exato momento, irmãos, que Amã pensou que seria para ele, o rei manda ele chamar Mardoqueu quando Mardoqueu chega. Porque é assim que o Senhor, Ele faz com o inimigo do seu povo. A nossa briga hoje não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades e os principados. E todas as vezes que você está de pé, adorando e bendizendo o nome do Senhor, que o inimigo se levanta e você permanece na posição, buscando ao Senhor, ele vai passar vergonha. Quem tem que se vergonhar não é a igreja, quem tem que se vergonhar não é o povo de Deus, mas é o inimigo que se levanta contra a igreja do Senhor. Então, Amã vai indignado, arruma Mardoqueu, conserta ele, ajeita ele todo, arruma o cavalo real, para agora dar uma volta na cidade, o próprio Amã gritando. Mas antes da gente chegar aí, entenda o seguinte: todo cavalo real ele é muito alto, tem que ser um dos melhores. Então muitas das vezes para o rei ou o general subir em um cavalo desse, ele precisava de alguém que ficasse na posição para que ele botasse o pé, apoiasse o pé na sua costa e chegasse até o cavalo. Se lembra que Jesus falou com Pedro: tu és Pedro, e sobre a porta do inferno não pode prevalecer contra a minha igreja. É o inferno se levantando e você caminhando, e ele afastando de vós, e ele saindo da minha e da tua presença. O inimigo está derrotado em nome de Jesus. Então, além da humilhação de carregar a rédea do cavalo e passar pela cidade rodeando, dizendo: olha o homem cujo rei se agrada. Sabe o que acontece? Ele ainda tinha que ficar na posição, sabe de quê? De reverenciar, de humilhação. Mas o que vai subir em cima do cavalo, na mão vai pegar a rédea, indignado, fazendo aquilo com maior raiva, com maior ódio. Mas não liga não, porque estamos de pé diante da palavra de Deus. O inimigo ele pode ter ira, pode ter raiva de você, sabe por quê? Porque você está com a sua vida de oração, porque você está com a sua vida de sinceridade, porque você está com a sua vida diante do Senhor, nos propósitos de Deus. Então o diabo ele está furioso comigo e contigo, mas não te preocupa não, permanece adorando a Deus, porque envergonhado e confundido serão todos aqueles que se levantam contra mim e contra você. Observe-se que, aleluia, quando estamos na posição, irmãos, aconteça o que acontecer. Alguém está dizendo: a crise está aí, mas você não está nem ainda chegando, sabe por quê? E a graça está dentro de você. E nós sabemos que na fartura ou na escassez, estamos sempre de pé adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Enquanto muitos estão aí fora jogados, se prostrados perante as luzes
Nós estamos aqui adorando a Deus. Quantos receberam cura dentro da igreja? Quantos receberam porta aberta dentro da igreja? Quantos receberam o livramento de Deus dentro da igreja? E não está mais aqui, por quê? Porque se prostrou perante as dificuldades, se prostraram perante Mamon, o rei desse século, dinheiro, se prostraram perante, aleluia, algo em sua vida. E não teve força de estar de pé. Mas nós estamos aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor. Todos aqueles que nos humilham, não se preocupem, porque vai chegar o tempo de Deus exaltar a igreja, de Deus exaltar a minha vida e a tua vida. Mas tem um segredo. Sabe qual é o segredo? Permanecer de pé. É difícil, eu não aguento mais, mas permaneça agora. Permaneça bendizendo o nome do Senhor. Permaneça buscando a presença de Deus. Porque o edito foi dado que, aleluia, ia ter uma peleja, uma batalha naquele lugar. E o povo de Israel não poderia revidar quando tivesse, aleluia, sendo afrontado. Ou quando viesse estar o fio da espada. Mas quando o rei, ele descobriu o que ia acontecer, ele não poderia mais desfazer do edito que ele tinha feito, mas ele fez um outro. Ele disse que todo judeu teria que lutar pela sua vida. Aí agora, que nós entendemos e compreendemos que a cada dia nós lutamos pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa dignidade. A cada dia nós lutamos e enfrentamos o nosso inimigo. Porque Deus, Ele nos preparou, Ele nos capacitou e nos deu a armadura para estar lutando contra hóstias e principados, para estar lutando contra o reino das trevas. Estamos de pé diante da presença de Deus, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Não se preocupe com as dificuldades, porque o Senhor tem nos dado vitória. O Senhor tem nos dado. Então não se preocupe, irmãos, com os levantes de Satanás. Permaneça na posição. Porque para cada dia de vergonha, a dupla honra para a igreja. E as palmas não agradecem ao nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Vamos nos colocar de pé. Agradecer a Deus por esse culto. Glória a Jesus. Agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Glória a Deus. Que a graça de Deus esteja sobre nós.